Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro com Luciano Paes, secretário de Clima do município de Niterói, no Rio de Janeiro. Bem-vindo, Luciano. Muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite. Estou à disposição. Obrigado, Vitor Lopes. Obrigado, Gustavo Martins. Vamos bater esse papo aqui que é fundamental nesse momento, inclusive, de COP26, né? Exato. Inclusive, o Clima de Mudança vem trazendo as principais notícias e pontos relevantes dessa COP26, que está acontecendo agora lá na Escócia, reunindo líderes do mundo todo para revisar as metas climáticas nacionais e para conseguir cumprir as metas que foram estabelecidas pelo Acordo de Paris. Né? Essa está sendo considerada a COP mais importante dos últimos tempos por conta do senso de urgência, justamente, que vem sendo recomendado pela ciência do clima. O secretário Luciano está a caminho da COP, né? E cedeu um tempinho para contar para a gente quais são as impressões dele sobre o encontro e um assunto muito específico e super importante, que é a ação subnacional pelo clima. Então, Luciano, conta para a gente um pouquinho o que você espera dessa COP, qual que é a importância da agenda climática municipal para vencer as mudanças climáticas. Perfeito. A gente deu uma parada aqui em Amsterdã, a gente já está na Europa, né? Mas chegamos hoje aqui em Amsterdã e a gente vai participar da COP na segunda semana, que é uma semana mais dedicada aos governos subnacionais, né? Mas aqui em Amsterdã a gente vai focar em temas muito importantes para nós, né? Que é a mobilidade ativa, né? Aqui é uma das cidades de referência no mundo inteiro na questão das bicicletas, né? E aí a bicicleta para nós lá em Niterói é muito importante, tem sido um tema muito bem trabalhado e desenvolvido nos últimos anos. O aumento de ciclovias na cidade acabou gerando também um aumento de ciclistas e tem horas que a gente vê até engarrafamento de bicicleta na cidade, isso é muito legal, fico muito feliz. Isso também contribui demais para a redução dos gases de efeito estufa, né? E isso nos contempla também nessa questão que você está levantando, né? Que é qual é a importância dos governos subnacionais. A gente tem uma importância gigante, porque os eventos extremos eles acontecem nas cidades, né? Até o Acordo de Paris, como você citou bem, todos os grandes compromissos, os grandes acordos eram muito feitos dentro de uma esfera federal, né? A nível federal. E o Acordo de Paris e a montagem dos ODS, né? Isso acabou mostrando, por exemplo, um protagonismo muito grande nas cidades, e os municípios começaram a se responsabilizar de uma forma mais efetiva. Niterói não foi diferente. Niterói, desde 2016, começou um grupo executivo para estudar a questão climática na cidade, com 6 secretarias trabalhando de forma integrada. E o prefeito Axel Grael, agora em 2021, criou a primeira secretaria do clima do Brasil, né? Então, a nível municipal. Então, isso foi muito importante, isso está gerando um senso de responsabilidade muito grande, né? Para todos nós que trabalhamos nela. Eu, enquanto secretário ali, a gente já desenvolvia um trabalho bem importante em toda a área de sustentabilidade na cidade, mas esse convite foi um convite bem ousado, mas eu estou junto com a equipe, a gente está trabalhando diuturnamente para poder conseguir galgar aí os resultados que não só os niteroenses, mas todo o mundo espera, né? Gustavo, com você. Beleza. Ótimo ouvir sobre isso, sobre essa vontade de realmente estar mudando, né, toda a nossa realidade. A gente queria fazer outra pergunta em relação a isso para você. Amsterdã e outras cidades europeias, elas são referências em sustentabilidade na mitigação das mudanças climáticas a nível local. O que a gente pode aprender com essas cidades? Quais são as soluções que a gente pode importar para as cidades brasileiras? A gente está aqui com esse objetivo, né? Começar a mostrar um pouco que dá para a gente fazer essa importação, mas é uma importação ainda muito mais simples de ser feita. Pode parecer um pouco distante a questão das diferenças, né, culturais, diferenças climáticas, inclusive. Eu saí agora ali embaixo rapidinho para fazer um lanche, e estava chovendo um pouco, uma chuva fina, frio, né? E a quantidade de bicicletas passando do nosso lado era gigante, era incrível. Nunca vi tanta bicicleta na minha vida. E eu fiquei muito animado, porque as pessoas, mesmo com um pouco de chuva e com frio, né, elas se deslocam com as bicicletas. Quem fala que, por exemplo,
o Brasil é ruim porque é muito calor, andar de bicicleta. Cara, no frio é muito pior, né? Muito pior, dá um desânimo danado. E você vê ali crianças, mulheres, idosos, todos fazendo esse trabalho assim de uma forma bem legal. Então, não só a Secretaria do Clima, mas também com toda essa alteração modal que a gente pretende realizar na cidade de Niterói, é uma grande alteração cultural. Acho que a gente está passando hoje um momento de grande alteração cultural, né? Eu vinha conversando com o prefeito que está aqui comigo, né? A gente está junto nessa viagem, e a gente conversando, e ele falou exatamente a respeito disso, porque imagina, há 20 anos atrás eu tive na faculdade um professor alguns, né? Que davam aula e fumavam cigarro ao mesmo tempo. Isso é uma coisa inconcebível, né? Daqui a 10 anos, imagina, vai ser inconcebível alguém querer, por exemplo, escolher ou o carro elétrico ou o carro a combustível fóssil, né? Mas por que você está escolhendo combustível fóssil? Qual é essa questão, né? Então, por que você está se direcionando para aquele lugar de carro? Porque você não vai de bicicleta, é muito melhor, mais fácil, mais rápido, mais saudável. Então, essa grande transformação cultural que a gente está passando hoje é um processo muito maior, né? E eu acho que é isso que a gente deve levar para a cidade de Niterói, através de cursos de capacitação que a gente já iniciou com a juventude, com o Fórum da Juventude, né? Através de uma integração com outras secretarias que a gente já vem desenvolvendo, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Defesa Civil, enfim, trazer as boas práticas de boas soluções que já estão dando certo, ninguém está inventando a roda aqui, né? Mas já estão dando certo, e a gente, então, promover de forma mais inteligente cidades mais resilientes, adaptadas, frente aos eventos extremos que já estão acontecendo. Agora, secretário, durante a pandemia, a gente viu que os estados e municípios no Brasil tomando a frente nas medidas de prevenção ao contágio, na aquisição de infraestrutura hospitalar, etc., de vacina, inclusive, de forma independente por conta da inação do governo federal para resolver qualquer tipo de problema relacionado à pandemia. Com o governo negacionista, também na questão climática, né, o presidente Bolsonaro não fez nem questão de ir na COP, você acredita que os estados e municípios eles podem agir de forma independente e integrada para que o país cumpra, no longo prazo, as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris? De que forma que funciona essa ligação entre as medidas subnacionais e as medidas nacionais? Sem dúvida, né, um papel de integração entre os entes federativos seria fundamental no processo, né? Sem dúvida. O Brasil não é um país que tem problemas muito grandiosos para mitigar gás de efeito estufa, né? Os Estados Unidos ele tem que ficar muito preocupado, a China tem que ficar muito bem preocupada com a redução de gases de efeito estufa, a própria Europa, né? O Brasil, as soluções elas são muito mais fáceis de acontecer. A gente tem uma matriz energética, por exemplo, pouco poluidora frente, né, à norte-americana e à chinesa, por exemplo. A gente tem, por exemplo, uma quantidade de florestas ainda preservadas. Então, com a restauração ecológica, com a redução drástica do desmatamento na Amazônia, com a redução das queimadas ilegais, antrópicas, né? Eu acho que são soluções palpáveis que o governo federal poderia atacar, né? Independentemente da questão subnacional, mas poderia atacar, e já seria bem na fita. Mas, ao contrário, o governo federal ele tem uma agenda totalmente desgarrada, né, do respeito à humanidade, né? Então, quando ele coloca ali uma agenda de investimento no agronegócio, no investimento, por exemplo, a redução das áreas indígenas, né? E daí automaticamente redução também da proteção das florestas, enfim, isso é um grande problema a nível federal. Porém, nos governos subnacionais, nos municípios, nos estados, já está se promovendo essa agenda, né? Principalmente para os que estão mais sensíveis à causa. Niterói está indo com destaque para a COP26. Niterói vai ser uma das cidades aí, referência a nível Brasil, né, que pode mostrar já soluções que já está desempenhando frente às questões de mudanças no clima, né? Então, as cidades elas podem fazer isso sim. Niterói já está fazendo uma movimentação, inclusive, né, de sensibilizar outros municípios. Então, a gente já tem parcerias construídas com o sul do país, com Maringá, né, no Paraná.
a própria cidade de São Paulo também, a gente já tem ações bem avançadas em São Paulo. Também na cidade do Rio de Janeiro, a gente assinou na semana passada uma aliança de água e clima. Enfim, a gente está avançando aí para que a gente faça uma conexão bem interessante a nível municipal, e os estados também estão bem preocupados. O governador do estado do Espírito Santo, ele está na COP já, né? Ele já está participando da COP e se mostrou sensível também por essas questões. Então, a gente não tem dúvida que dá para se fazer, sim, uma agenda integrada, subnacional, com bons desenvolvimentos, mas precisamos continuar cobrando fortemente a responsabilidade do governo federal, porque não é pequena nesse processo. Gustavo, com você. Só dando uma complementada em relação a esse assunto sobre os municípios. Você acha que existam limites para que o que os municípios possam fazer em relação a esse tipo de mudança? O município ele vai agir de forma local, né? É onde o limite territorial dele vai atingir, o limite legal de ação vai atingir. Dentro da aliança que a gente fez com o Rio de Janeiro, a cidade de Niterói e a cidade do Rio já se comprometeram a fazer um grande debate mais ampliado com a região metropolitana do Rio de Janeiro, com as 22 cidades da região metropolitana do Rio, ou seja, estendendo um pouco mais esse nível escalar de análise, mas existe sim limites jurídicos, né, constitucionais, com relação a ações e projetos de adaptação das cidades e mitigação dos gases de efeito estufa, né? Então, é fundamental, por isso que eu reafirmo aqui que é fundamental também o governo federal ele tem a sua parcela de responsabilidade e ele precisa se comprometer de fato para que se reduza os gases de efeito estufa no Brasil, porque não é uma tarefa mais complexa como é em outras partes do mundo. A gente consegue fazer isso, e o que o Brasil fez, que o governo brasileiro entregou no dia de ontem para a COP26 foi muito tímido, com relação ao que já tinha acordado em 2015 na COP21. Então, muito tímido, foi uma total falta de compromisso do governo federal com relação a esse tema, e a gente não tem dúvida que será fundamental aí a pressão popular da sociedade para que mostre que isso não é só uma questão não apenas setorial, negacionista, ou ligada à questão climática, mas isso é uma questão de humanidade, né? Então a gente precisa atacar isso para a espécie humana sobreviver nas próximas gerações. Agora, secretário, lá na COP, na semana seguinte, próxima semana, vai ser voltada para governos subnacionais, como o senhor falou. Em termos de alianças e negociações, pensando no contexto global, o que o senhor e a comissão e a cidade de Niterói esperam conseguir, pensando nas negociações e nas alianças globais? Tem várias, né, que estão acontecendo agora, aquela C40, aquele C40 Cities, né, que eles estão... São Paulo, por exemplo, eu sou de São Paulo, então conheço um pouco mais, que eles são... o governo de São Paulo adaptou e está adotando o cronograma da Race to Zero, né? Então, em termos de negociações, o que a cidade de Niterói espera conseguir nesse encontro na semana que vem? Perfeito. Vitor, a cidade de Niterói também, junto com a cidade de São Paulo, né, a gente também é signatário do Race to Zero, né? E o Race to Zero, para as pessoas que estão nos assistindo, né, o Race to Zero é uma corrida ao zero carbono, né, líquido em 2050. Então, todos os entes federativos que assinaram o Race to Zero estão se comprometendo que em até 2050 não está mais se emitindo carbono líquido para a atmosfera. Então, existe todo um cronograma de curto, médio e longo prazo de ações e projetos que serão implementados até 2050. A gente já fez esse nosso dever de casa e a gente está bem pragmático nessa COP agora. A gente tem agendas bilaterais, por exemplo, com fundos de investimento para poder tocar
a questão da alteração da nossa matriz modal rodoviarista, né? Então, a gente quer ir passo a passo, reduzindo a frota de ônibus a diesel na cidade e implementando frota elétrica. A gente, em paralelo, já está fazendo os testes com ônibus elétrico na cidade. A gente já tem um estudo da WRI, que foi contratado em 2019, para a cidade de Niterói, especificamente. E nesse estudo, então, bastante interessante, robusto, ele mostra diversos avanços, não só na agenda climática, mas também na agenda econômica, né? Porque o ônibus elétrico, a médio prazo, ele é mais barato. Então, você pode até, inclusive, reduzir passagem de ônibus para o cidadão. Então, é muito mais interessante. Fora isso, a gente também está indo para a COP para poder fazer investimentos pesados e robustos, né, na alteração, por exemplo, da nossa matriz energética, né? Então, edifícios públicos, principalmente da saúde e da educação, que são os 2 projetos prontos que a gente já está levando para lá, para a gente tentar conseguir financiamento, e aí automaticamente a gente vai conseguir também, de forma mais célere, assumir, né, e corresponder aos compromissos do Race to Zero. Fora isso, a gente também vai fazer uma agenda, e eu convido a todos aqui, no dia 8, né, próximo, às 11 horas da manhã, a gente vai assinar, junto com a Juventude Mundial, né, a educação climática nas escolas. Ou seja, o prefeito Axel Grael se compromete, né, a colocar, e aí passa, né, para a Secretaria do Clima e Secretaria de Educação, já passei para o secretário de Educação aqui do município também essa responsabilidade, que a gente, a partir do ano que vem, vamos construir uma agenda de forma bastante pragmática, né, e dentro do Plano Municipal de Educação também, para colocar essa alteração cultural na cabeça da juventude. Então, isso que é fundamental, né? A gente já iniciou, a Secretaria do Clima já iniciou o Fórum das Juventudes em Mudanças Climáticas, através de 4 setores, então, representativos, né? Então, lá você tem as universidades, você tem as empresas, você tem as ONGs e o poder público, né? Então, 4 setores, 5 representantes de cada setor, perfazendo, então, 20 jovens discutindo, debatendo e criando as políticas públicas em conjunto conosco. Isso aí está sendo muito interessante e já estavam na missão e já estão concluindo agora um curso de capacitação de educação climática para começar a se promover, então, a educação climática nas escolas do município. Então, a gente até está andando em sintonia aí com o Climate Reality também, que está puxando essa bandeira. Então, dia 8, 11 horas da manhã, no pavilhão do ICLEI, estaremos lá junto com essa juventude também, honrando esse compromisso, assinando essa declaração. Nossa, muito interessante. Inclusive, muito importante a definição de metas intermediárias, né, para o clima. Isso é fundamental. Gustavo, você com a última aí. Eu também gostei muito da proposta em relação a trazer isso para a educação, até porque nos últimos anos a gente vê que tem tido uma degradação muito forte, né, em toda a questão de educação. Mas, voltando um pouco em relação à emissão de gases e enfim, você mesmo citou que as áreas urbanas do mundo inteiro, elas têm exposições diferentes desses riscos, né, em relação às emissões do CO2, e quanto mais elas aumentam. Considerando o contexto brasileiro, e mais especificamente em Niterói, quais são os riscos que o governo considera mais graves para a cidade, tendo em vista todo o âmbito da crise climática? Ótima pergunta, Gustavo. Gustavo, Niterói é uma cidade litorânea, né? Então, toda cidade litorânea tem a preocupação da elevação do nível dos oceanos, né? A ONU declarou aí agora a década dos oceanos, né? 2020, 2030 como a década dos oceanos. Então, é importante para a gente poder repensar toda a estratégia de uso desse grande, gigante recurso natural que temos no nosso planeta, né? Então, Niterói precisa, de fato, repensar desde o uso e ocupação do solo até a próxima revisão do plano diretor, né? Entender como que é a dinâmica de crescimento urbano da cidade, para a gente poder direcionar melhor as populações, porque daqui a 30, 40, 50 anos, se a gente liberar, por exemplo, né, se a Secretaria de Urbanismo fizer o licenciamento
e liberar áreas que daqui a algumas décadas poderão ser inundadas, isso vai ser um prejuízo para a cidade, para os indivíduos, enfim, para todos, né? Então esse é um fator importante, mas talvez não seja um dos maiores. Eu acho que o maior hoje na cidade de Niterói é que a cidade de Niterói ela faz parte de uma geomorfologia carioca, que são os mares de morro, né? Então a gente tem muitos morretes na cidade de Niterói, e a maioria deles com ocupação de populações vulneráveis. Então você tem muitas aglomerações subnormais, né? O IBGE chama de aglomeração subnormais, são as comunidades, as favelas, e lá as pessoas mais carentes, sem dúvida, serão as que mais sentirão os efeitos dos eventos extremos, porque os desastres, eles podem, eles pegam a todos nós, né? Mas principalmente as pessoas que mais precisam e mais vulneráveis economicamente que vão sentir. Então, esse é o nosso principal foco, são as populações que estão em situação de risco na cidade de Niterói. Por conta disso, a gente já iniciou um projeto piloto de neutralização de uma comunidade na cidade de Niterói. Não existe isso no Brasil, tá? Então a gente está iniciando esse projeto, né, de neutralização de carbono, trazendo toda uma pegada de educação climática para a comunidade, entendimento de descarte de resíduo sólido, economia solidária, e aí todas essas ações de forma sistêmica, a gente consegue, então, compreender melhor a dinâmica daquela comunidade e aí automaticamente avançar com processos de adaptação. Tá? Então, é um governo que a gente está muito preocupado com relação às populações que mais precisam, e a gente está bem debruçado nisso. E também estamos trazendo esse projeto para apresentar aqui para as nossas reuniões com o Fundo de Investimento Europeu, que a gente não tem dúvida que a gente vai conseguir aí bastante recurso para poder projetar nessas populações que mais precisam. E isso eu acho que é o grande papel do Estado, né, do município, né, do governo, dos governos, né, colocar para as pessoas que mais precisam do governo, mais precisam do Estado, né? Então, se, por exemplo, a classe média alta, pessoas de maior posse, se elas acham que, por exemplo, a educação pública está ruim, ela bota o filho na escola particular. Se a saúde pública está ruim, paga-se um plano de saúde. Mas e o pobre? E a pessoa que não tem condição? E a pessoa que ganha um salário mínimo ou menos? Né? Essa pessoa não tem poder de escolha. Então o Estado precisa estar atento a essas pessoas e investir para que se reduzam essas desigualdades sociais que também afetam a cidade de Niterói. Luciano, a gente já passou do nosso tempo aqui, eu sei que a agenda do senhor tá cheia hoje, então, só para terminar, lá na COP, para mim, o lendário apresentador, o David Attenborough, foi lá na COP e falou uma coisa super impactante, né, que no tempo dele ele presenciou um declínio terrível, mas que no nosso a gente pode viver uma recuperação extraordinária, né, e acho que pensando nisso que as lideranças deveriam agir nessa COP. Então, acho que a gente pode terminar aqui, desejando um excelente trabalho para o senhor e para a delegação brasileira lá nessa COP, para representar a gente nisso, para que nessa década ainda a gente consiga superar esse problema das mudanças climáticas a nível nacional e principalmente a nível subnacional. Então a gente agradece muito, agradecer o Gustavo também, desejar um bom trabalho para vocês lá. Eu que agradeço pela entrevista, contem conosco, né? Peço aí que as pessoas também, os seus seguidores, eles também entrem em contato lá com a Secretaria do Clima da cidade de Niterói, que é seclima.niterói nas redes sociais, né? Lá a gente diariamente coloca as ações e projetos que a gente está tocando também, tá bom? Forte abraço a todos e ótima COP para todos nós.